Bom, os mercados ainda seguem em alta à medida que o início da vacinação se aproxima, né? As notícias em torno aí de possíveis vacinas vão alimentando esse movimento, né? Aqui a gente vê que os índices atingiram novas máximas na sexta-feira, fecharam a semana em alta, também ignorando os dados, né, ao longo da semana, dados fracos para os Estados Unidos. Então, a gente vê que os índices seguem em alta, VIX, né, segue mais fraco, está mais tranquilo, e o petróleo também. Na quinta-feira, houve uma correção, né, os preços do petróleo caíram, né, com produtores, incluindo Arábia Saudita e Rússia, discutindo sobre a necessidade de estender os cortes e recortes de produção, né, os cortes que foram estabelecidos na primeira onda, mas que precisam continuar com esses cortes, né, porque a demanda, a gente vê que continua bem fraca, por conta dos bloqueios, né, o agravamento da pandemia. Então, aqui os mercados, a gente vê que os mercados avançaram, as ações atingiram picos recordes nas últimas 4 semanas, que a gente vem acompanhando também, e empurrando o dólar para níveis mínimos, né, de 2 anos, após esse anúncio aí de 3 vacinas viáveis. Então, houve a correção do petróleo na quinta-feira, mas que acabou se estabilizando na sexta, após a OPEP+ afirmar que vai aumentar a produção gradualmente. Eles concordaram, né, a OPEP e os aliados concordaram na quinta-feira em começar a incrementar a produção com pequenas quantidades, né, por dia, 500 mil barris por dia, vai ser a partir de janeiro, e reduziu a produção em quase 8 milhões de barris por dia nesse ano, em meio à fraca demanda aí de energia durante a pandemia, né? Porque a deslocação foi muito menor, né? Com o agravamento o avanço do vírus. Então, aqui a gente vê, né, que o etanol ainda continua fraco, os preços do petróleo se estabilizaram, o gás natural também fechou em alta. Aqui, madeira serrada também voltou a subir, fechou em alta. Nos metais, o ouro em ligeira alta. Prata, platina, cobre, paládio seguiram em alta, mas a platina teve melhor desempenho, pelo menos na sexta-feira. Nos grãos, o milho ficou mais fraco, soja, trigo e aveia fechou a semana em alta. Então, o dólar ficou mais fraco, com relação ao real, né, acumulou até agora, desde as eleições, uma queda de mais de 10%, devido à situação que os Estados Unidos vão vivenciando também com a situação do estímulo, então isso vai minando aí o dólar, né, os ganhos do dólar. Bom, os dados fracos também para os Estados Unidos, né, com relação ao mercado de trabalho, a gente já teve a prévia na quarta-feira com o setor privado, uma criação de empregos do setor privado muito menor do que previsto, a previsão dos mercados. Na quinta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego também. Houve uma ligeira queda, entretanto, né, continuam altos os pedidos, né, ainda continuam elevados. E com a grande expectativa ainda, né, de um acordo, de mais um projeto aí de ajuda, né, que poderia ser alcançado para impulsionar a economia até que as vacinas estejam amplamente disponíveis, que a gente sabe que, por enquanto, né, nada certo, apesar das notícias otimistas, mas até que, né, na teoria é muito bonito, mas na prática a coisa funciona de outra maneira. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar das vacinas. Os pedidos também das fábricas nos Estados Unidos aumentaram mais do que esperado para o mês de outubro, né?
O investimento empresarial também sobre capital foi um pouco mais forte do que se pensava inicialmente, já que o setor de manufatura continua sua recuperação constante. A gente viu também dados positivos para a Alemanha. E a manufatura nos Estados Unidos representa 11% da economia. E vai sendo apoiada por essa mudança na demanda e por bens e serviços, por causa da pandemia também. E foram dados mais fortes, né, também para os Estados Unidos. Agora, o relatório do payroll, que foi pior, foi o pior mês aí até agora, no Departamento de Trabalho, né, para os Estados Unidos. Contou com o menor número de trabalhadores em 6 meses, para o mês de novembro, né, prejudicada pelo agravamento, surgimento de novos casos, juntamente também com a falta de dinheiro, né, a ajuda do governo. Até agora são os $300, mas até dezembro, né, vai acabar. Então, tudo isso ameaça reverter a recuperação. Ou seja, até agora não teve recuperação. Eles insistem em recuperação, mas a verdade é que o mercado de trabalho está estagnado. E há milhões de desempregados ainda também para os Estados Unidos. Né? O início do inverno, agora para cá, para o hemisfério norte, foi o surgimento do vírus. Tudo isso, né, vai pressionando cada vez mais a economia. Né? Antes que a vacina funcione, antes que mais estímulos cheguem. E o setor de varejo foi o que mais perdeu. Né? Foram 35 mil empregos, refletindo a fraca contratação. Para o setor também foi bastante complicado. As contratações em transporte e armazenamento aumentaram bastante, exponendo aí por quase 3/5 dos ganhos da folha de pagamento. E o emprego também aumentou no setor de serviços profissionais, comerciais, atividades financeiras e saúde. Então, dados fracos para os Estados Unidos, mas ainda assim os mercados ignoraram aí tudo isso, né, todo esse falatório, e fecharam em alta. A correção que aconteceu no mercado, tanto para os Estados Unidos e também refletiu para o Ibov, foi na quinta-feira, né, assim que a Pfizer anunciou que estava com problemas de cadeia de abastecimento, né, e afetaria as entregas da vacina. Anteriormente, a Pfizer esperava entregar 100 milhões de doses. Só que agora, né, com esse problema aí de abastecimento, ela vai entregar metade. Então, houve essa correção nos mercados, o S&P acabou devolvendo os ganhos anteriores, né, na quarta-feira, mas o Nasdaq atingiu nova máxima, apesar aí das notícias. E a Pfizer ainda espera entregar também 1 bilhão de doses em 2021. Vamos ver como é que vai... Como que a gente vai... Como é que vai ser essa questão das vacinas, porque, né, até vacinar toda a população, sabe que não é fácil. Vai ter um primeiro grupo aí dos idosos, né, profissionais de saúde, então uma dose também não é necessária, serão 2 doses necessárias, então é um processo que vai ser demorado, né? Não é da hora para outra, assim como eles estão pintando aí. E aqui no Ibov, deixa eu colocar aqui no gráfico. O Ibov engatando aqui a 4ª alta seguida, né, pelo diário, e o 5º ganho consecutivo pelo semanal, embalado também pelo otimismo aí sobre as vacinas, além também de fluxo positivo de estrangeiros. Né? Os dados que apareceram aí para payroll e ao longo da semana, que saiu dados também para o Brasil, com o PIB, foi um crescimento recorde de 7,7%, entretanto, ficou bem abaixo do esperado, né? Ainda assim foi insuficiente. E o cenário fiscal, né, que é o que mais preocupa e o que posteriormente ainda pode pressionar ainda mais o real.
né? A volta do estrangeiro à bolsa é um fato, né, bom para a bolsa e também que vem impulsionando aí, vem ajudando nesse movimento. Porque até então, né, aliás, em comparação com o ano passado, ainda está bem abaixo, né? Mas vem voltando gradativamente. Por quê? Já que o dólar, né, começa a perder força, os países emergentes começam a se tornar atraentes novamente. O Brasil é um deles. O Brasil tem grande potencial, entretanto, infelizmente, ainda não tem ninguém para colocar a coisa nos eixos, né, como deveria ser. Não sei. Que a gente vivencia, né, até então. Então, o Ibovespa subiu, rompeu os 113. Ele veio buscar aqui as máximas, né, em 114, aproximando aqui. Começou uma correção já numa hora, né, porque eu tenho divergência de baixa, eu tenho também aqui uma exaustão, ele já voltou para a região do gap. Tem uma divergência de baixa, então pode entrar uma correção para ele estender movimento. Por enquanto, já me mostra exaustão já há bastante tempo, né? Só que vai acompanhando o movimento do exterior e vai estendendo os ganhos. Então, o primeiro ponto de suporte aqui para o índice é 112 mil pontos. Primeiro nível de suporte, ele vai formando um diamante aqui. Esse diamante para entrar a correção, já que eu tenho divergência e exaustão nesse ponto, né? E na sexta-feira também o índice foi puxado principalmente por ações, né, do setor de viagens. E a Azul foi um exemplo. Subiu bastante. Só em novembro a Azul já subiu 68% no último mês. Mas ainda assim, ela acumula queda para o ano. Porque ela vem, o setor, né? Azul, a Gol, CVC vem subindo por conta das notícias em relação às vacinas. Mas o setor ainda continua bem pressionado. Em comparação com o acumulado do ano, ainda está negativo. O dólar, né? O dólar acumulando aí mais de 10% de queda. Fechou aqui em... Fechamento foi em 5,15. Menor nível mais de 4 meses. Acumulou aí 10%. Uma queda aí de 10% na semana. E vai refletindo esse otimismo global em relação às vacinas. Tem também a expectativa com mais estímulos, né, pelos Estados Unidos. Vem se desvalorizando, né, desde as eleições, né, por conta aí então, o risco, o apetite ao risco aumentou bastante, por isso vai minando aí os ganhos dele cada vez mais. A última análise que eu mostrei tinha aqui o triângulo simétrico se formando, e eu via, né, nesse movimento a possibilidade dele estender, mas ele não estendeu, voltou para cá, 5,30, mas acabou rompendo para baixo. Não acredito que ele vá romper aqui o 5,12, né? Ele bateu aqui em 5,12, não acredito que ele vá cair tanto assim. Mas que ele já deixou um preço de fechamento de reversão, eu tenho uma pequena divergência também de alta. Não acredito que ele vá se desvalorizar tanto assim agora. E a bola da vez é o Bitcoin, se vocês não têm dúvida, né? Mas ó, ele está em 38,2. Por isso não rompeu. Está seguindo esses últimos fundos aqui de julho. Então ele vem se desvalorizando, né? Buscando as mínimas de julho. E está no nível de 38,2, também um forte suporte aqui em 5,12, né? Na verdade 5,10. Então ele pode buscar recuperação. É maior probabilidade dele voltar aqui para a abertura dessa barra ainda.
5,50 pelo menos. Já deu uma desacelerada aqui também, já na sexta-feira. Está nos níveis de 38,2. Eu ainda não tenho essa reversão de movimento. Por enquanto é só correção. Mas ainda assim, né? A gente vê que vem enfraquecendo bastante. Batendo a mínima aí de 4 meses, né, do mês de julho. Então, para o mês de novembro, né, o Ibov avançava 16%. Aí o dólar também passou, estendeu o período de forte queda, né, diante do real. Então, desde as eleições, vem caindo bastante e agora registra essas perdas aí de mais de 10%, batendo o menor patamar desde julho que eu mostrei, né? E está no nível de 38,2. Então, esse movimento, né, favorecido por um cenário mais positivo no exterior, com as notícias em relação às vacinas, tem também a questão dos estímulos, né, da ajuda do governo, por alguns eventos domésticos também, mas tratando do câmbio, né, ficou muita dúvida de até onde sustenta essa melhora do real, porque o cenário fiscal no Brasil não é nada bom, então já tem um histórico aí que pode pressionar ainda mais o real. E esse movimento vem sendo proporcionado também pelos Estados Unidos, por isso reflete, né, no Brasil. Então, nas últimas semanas, a gente viu um grande fluxo de capital estrangeiro, que favoreceu bastante o mercado doméstico, levou esse recuo no dólar, mas o noticiário mais recente sobre as vacinas é que derrubou mesmo aqui a moeda americana. Só que assim, as pessoas, né, falam da vacina e tal, a interpretação que eles fazem é que o mundo já está caminhando para a normalidade, né? Que é só abrir a boca que já está distribuindo as vacinas. Gente, não é assim, né? E a gente vê numa hora também, olha, um fundo duplo, né? Então, para a semana, tem retorno aqui em 5,30, primeiro nível de resistência aí para o dólar voltar a buscar. Mas, como o dólar é considerado um dos ativos mais seguros, né, que existe, também o ouro, começa a haver esse movimento aí de saída da moeda americana em momentos de maior apetite ao risco, que a gente vê, né, que a gente tem visto. Então, isso faz com que ele perca valor também ante aos pares, né, globais. A gente vê que o DXY, contra uma cesta de moedas, caiu mais de 3%, também me corrigindo bastante. As moedas dos mercados emergentes, principalmente peso colombiano, peso mexicano, vem ganhando bastante terreno. Então, um movimento também que ocorre ainda, né, no cenário para os Estados Unidos, né, onde espera-se que as taxas de juros elas permaneçam baixas por um longo período, enquanto a expectativa cada vez mais forte aí de que brevemente o Congresso aprove esse novo pacote de ajuda. Entretanto, para mim, né, essa ajuda só vem para o mês de janeiro, assim, logo após, né, depois que o Biden tomar posse. Antes disso, não acredito que aconteça. E tudo isso, né, vai enfraquecendo o dólar cada vez mais, né, vai pressionando cada vez mais a moeda e vem também pressionando frente aí ao real. Mas não acredito que vai empinar tanto aqui, vai estender muito mais essa correção. Ele vai ter, para a próxima semana, uma recuperação. Próximo nível de resistência é 5,30. Tem todo esse movimento aqui para voltar a buscar na abertura dessa barra. Né? A barra de... não dá para ver aqui. Terça-feira. Vendo que na segunda rompeu, mostrou uma indecisão, mas na sexta derrapou legal. Então, acredito que o real vai ter tanta força assim, porque até agora é a moeda que tem mais, sofreu maior desvalorização, tem mais de 30% aí de desvalorização real. Então,
Não vejo o real tomando posse, sim, por conta dessas últimas correções. Não acredito ainda. Não vejo o real com tanta força, assim, para tomar frente do dólar. O Bitcoin é que vai ser a bola da vez. Isso pode acreditar, né? Para o Brasil, os dados do PIB, né, como eu mencionei, houve um crescimento, né, principalmente aí com o avanço do consumo, mas a continuidade do crescimento depende muito das reformas, né, que já foram apontadas aí. Houve um aumento de 7,7, o maior avanço da série histórica, né, desde o início em 96, mas frustrou a maioria das projeções do mercado, né, porque ficou bem abaixo das expectativas, desapontou. As revisões realizadas para o PIB de 2019, para o segundo trimestre de 2020, né, ainda compensaram esse número abaixo do esperado. O gradual relaxamento nas medidas, né, de isolamento foi o grande responsável pelo incremento da atividade econômica, né, junto com a contribuição também expressiva das exportações líquidas, né, que é a diferença é a balança comercial, e o impulso via incentivos fiscais, programas sociais, né, o relaxamento monetário de crédito. Só que isso tem um preço, né? Isso tem um preço que o Brasil vai começar a pagar em janeiro. E eu quero ver como é que vai ser para o Brasil no ano que vem. Porque essa melhora dessa recessão é só para o segundo semestre. Antes disso, pode contar que vai ter maior dificuldade, que as coisas vão piorar. Então, foram dados mais fracos, né? A indústria também teve bom desempenho de setores, um crescimento de 14%, né? 14,8%, os serviços também avançaram 6,3%, o agronegócio recuou 0,5%, que é o terceiro trimestre costuma ser mais fraco mesmo para o agronegócio por conta do início, né, do ano. Mas ainda assim os dados decepcionaram. Com relação ao crescimento do PIB, o Brasil ficou em 25º, né, para o terceiro trimestre. Os 3 primeiros lugares são ocupados por Tunísia, França e Malásia. O Brasil fica atrás de Polônia, Filipinas, Israel, Alemanha e Ucrânia. Alemanha e Ucrânia tiveram um crescimento de 8,5%. Os Estados Unidos seguem ainda abaixo do Brasil, em 27º, uma alta de 7,4%. Para a América do Sul, a melhor posição foi para a Colômbia, né, que aparece em 19º. Vê lá, Colômbia ainda está melhor que o Brasil. E o crescimento ficou abaixo da média, que era uma previsão de 9%, né, e veio 7,7%. Então, dados insuficientes ainda, que não mostram assim, tanto crescimento como se esperava para o Brasil. Então, agora, para tomar posição, ficar posicionado em alguma coisa é meio complicado, né? Porque qualquer coisinha que apareça, né, já dá bastante volatilidade. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque até que isso comece a ser aplicado, a questão das vacinas, vai demorar um pouco. Quanto mais a gente vê que os índices sobem, quanto mais a gente vê que as ações sobem, mais difícil é para tomar posição, né, para ficar posicionado. Então, os movimentos têm que ser curtos, né? O day trade é a melhor coisa nesses casos, né? Pegar e sair fora. Vou colocar lá no gráfico. Primeiro eu vou mostrar aqui, né, em relação aos países, o Brasil vem aqui buscando recuperação, mas ainda segue abaixo de todos eles, abaixo da linha do zero, acumulando aqui saldo negativo. Então, tem o Índia, zona euro,
Estados Unidos e China, né? China que vai liderando esse movimento. Aqui para o Ibov, a gente vê que o setor que tem mais força é materiais básicos. Nessa semana também, o setor de energia, que aqui, né, o setor de energia para o Brasil relacionado aqui é com as elétricas, né? Teve forte desempenho também ajudando no índice. A gente tem small caps, indústria e consumo, abaixo aqui dos materiais básicos. Financeiro, a gente vê que continua abaixo do zero, acumulando aqui as perdas. E aqui os fundos imobiliários, né, também seguem mais fracos. Já está abaixo aqui do Ibov, o Ibov bem abaixo de todos esses outros setores. A utilidade pública também ainda continua fraca, o setor. E aqui eu começo pela Centauro, né? A Centauro, que essa semana concluiu a compra da Nike, né? E quer oferecer também mais serviços. Então, o grupo praticamente agora dobra de tamanho. Ele quer oferecer outros serviços específicos, né? Não só os produtos, mas serviços específicos, como, por exemplo, personal trainer, também indicação de grupos de corrida, ou seja, assim como faz a Nike também. E a distribuição também da Nike, né, que vai ser concentrada na nova empresa que vai se chamar Fisia, né, vai reunir 31 lojas físicas da Nike, site da marca e também a venda dos produtos para outras varejistas. A Centauro já conta com 209 lojas, né, em 26 estados e 20 milhões de clientes. Né. Bom, a Centauro, que a gente pode ver aqui, ela teve forte correção, né, aqui no início do ano e não consegue muita recuperação. Ela está com muita resistência aqui em 33,50. Na verdade, o nível mais forte é 35, né, já no 50% aqui desse movimento. Bom, mas o nível mais próximo que ela tem aqui é 33,50, que ela tentou ultrapassar em junho e não conseguiu, e acabou formando aqui um triângulo simétrico, né, para reverter o movimento. Ela vem tentando ultrapassar essa barreira, né, desde 29 de abril. Aliás, 23, final de abril. Acabou formando um diamante aqui, que a gente pode ver, e entrou essa correção. Ou seja, ela ainda está muito fraca, que a gente pode olhar pelo ABV. E os movimentos de recuperação que ela tem feito são muito pequenos, são insignificativos, são insignificantes, né? Não tem muito peso. Então, aqui agora, a gente pode ver pela Centauro no diário, ela aqui está trabalhando num alargamento, certo? Começa o alargamento aqui. Para a próxima semana, ela ainda tem mais uma recuperação para fazer. E esse alargamento vai virar um diamante, acabar virando um diamante. Esse diamante, que provavelmente, pela condição do ABV, é para entrar essa correção aqui e voltar para as mínimas do início do mês de novembro, aqui em R$23. Por enquanto, desde o início do mês de novembro, pelo menos desde o dia 10, ela vem se estabilizando aqui em 27. É o principal suporte agora para ela, e que também foi os fundos aí de 19 de agosto. Então, aqui, como ela vai desacelerando, vai entrando pressão de compra mais uma vez, para a semana, ela tem mais um repique aqui para fazer, voltar para essa região, possivelmente aqui de R$30 no máximo, R$29,50, R$30 no máximo, e depois voltar para romper isso aqui, né, e fazer todo esse movimento. O que a gente tem na semana? Olha, vou botar aqui esse último movimento que ela fez. Cravou no 61,8. Foi a semana de 16 de novembro. Deixou a estrela cadente e entrou essa correção. Agora a gente vê um long leg doji
aqui, e 38,2 de FIBO, nessa região de 27, também tem uma retração. Então, ela volta a buscar recuperação antes de romper esse nível. Aqui, né, no semanal, o que a gente pode ver? É que ela vai tentando aqui formar um fundo mais alto. Só que ele só vai ser confirmado, e até deixou aqui um bull 180, só vai ser confirmado esse pivô de alta quando romper essas últimas máximas aqui, em 35,70. Antes disso, é repique. Ó, rompendo aquele nível, ela pode voltar aqui, né, a buscar os últimos fundos em 23. Pode até parar antes, porque eu tenho uma região de gap. Né, pode ficar em 24,50 pelo menos. Mas ela provavelmente vai reverter esse movimento de recuperação que ela tem feito aqui, que a gente vê que não tem força. Então, Centauro, né, para a semana, ainda tem uma recuperação, mas depois ela volta para cá, para buscar esses últimos fundos. CSN, um aumento de 8%, setor de mineração e siderurgia, dos destaques de alta, após alguns ajustes aí nos dias anteriores, fechou aqui em 12,45, né? Até fechou em muito mais que 8%. Mas mostrou mais uma vez a exaustão. Então aqui, ó, ele acabou formando uma bandeirinha de alta. Para mim, né, na última análise que eu fiz, por conta dessa cunha, ela poderia parar aqui nos 22, né, renovar máximo em 23, fazer uma correção antes de seguir isso aqui. Mas não. Por enquanto, mostrando exaustão. E CSNA3 tem até 27,80, né, R$28 ainda para renovar máximo. Para seguir aqui em movimento, né, mostrando força. Uma hora também, apesar de que já deixou um falso pin-bar aqui, nos R$26. Então, no máximo que ela pode fazer é voltar para cá em 24,50, no máximo, nas próximas semanas, e seguir movimento. Tá com força. A ligeira divergência que eu vi, ela não saiu aqui dos 19,50, estabilizou aqui. Essas últimas correções, formou a cunha e vai expandindo o movimento. Né? Por enquanto, mostrando exaustão em 26. Vamos ver. Uma correção que ela tem para fazer aqui é pequena, sem perder os R$25, maior probabilidade. A Vale também avançou. Vale fechou em 4,51. Rompendo aqui 64, né, seguindo com o movimento. E parou aqui em R$80, aliás, parou em 81,98, já em 82. Divergência de baixo, provavelmente, né, ainda volta aqui para esses R$79, primeira perna de correção, pelo menos aqui na semana. No mês também ainda tem forte alta, né, na semana também está mostrando força. No diário, né, que tem uma pequena divergência aqui, então pode entrar uma correção mais significativa, né, e acabar formando aqui uma cunha, que a gente já começa a ver aqui, ela aqui para Vale, ela pode estender essa correção até 75, que eu tenho aqui regiões de gap, então ela pode parar aqui e acabar formando, né, essa cunha aqui, ó, estender esse movimento até 75 e aqui, né, ela buscar recuperação.
por enquanto está mostrando força, né? Pelo Requinacha, fez um pequeno triângulo simétrico, continua. E numa hora, é uma divergência de baixa, faz uma pequena correção, volta e depois sim, entra um movimento maior. Ela já vem dando também ditando o movimento, né, já desde a quarta-feira aqui com esse falso pin-bar. Na quinta-feira também entrou um movimento mais de indecisão, ou seja, ela pode fazer uma perna boa aqui de correção para a semana, mesmo renovando a máxima, voltando aqui, estendendo até 83, pode entrar uma boa correção aqui para ela voltar para o 75. A gente consegue ver também pela uma hora, né? Petrobras também se valorizou, né, com a alta do petróleo. Petrobras não voltou, né, da última análise que eu fiz aqui. Na verdade, estendeu esse movimento. A pressão do petróleo, os preços do petróleo na quinta-feira não significou muita coisa. Também não corrigiu tanto. E avançou aqui para os 27,50, que era o próximo nível de resistência para a Petrobras. Ou seja, a região do gap, né, do início do ano. Bom, por enquanto aqui tem uma cunha ascendente, divergência de baixa. Então pode entrar uma correção antes dele superar esse nível aqui, né? E voltar, né, a fechar esse gap, voltar para os R$30 por enquanto. Ele precisa superar o nível aqui na semana, ó, mostrando exaustão também, já no nível aqui de resistência, 27,50, ainda não tem a reversão do movimento. E no mês, também a mesma coisa por enquanto, ainda não tem confirmação da reversão, ou seja, que vai continuar por agora o movimento. Por isso tem que aguardar aqui. Também já tem uma divergência de baixa sendo mostrada numa hora. Pode fazer aquele zigue-zague, né? Volta para a região do gap, vem para cá, faz falso rompimento e entra a maior correção, que neste caso pode voltar para os 25. Estender essa correção até R$25. A ENEV 3, que eu havia mostrado anteriormente, também nas últimas análises. Na quinta-feira entrou bastante correção para ela, 6%, 6,32%. Na sexta, acabou fechando em 4,36%, um inside bar aqui. Ou seja, o movimento aqui de topo duplo que ela tinha para fazer, ela já fez com o candle de quinta-feira, né? Parando aqui o suporte em R$53. Esses R$53 que ela tentou romper aqui em 24 de julho e não conseguiu. Então, foi forte resistência para ela. Ela só conseguiu superar em 26 de outubro. Ainda assim voltou, né, e terminou em 3 de novembro, né, já no mês passado. Então, aqui agora, esse inside bar, este inside bar é para buscar recuperação mais uma vez. Então, ela pode renovar a máxima, que a última foi em 60,89. Ela pode aqui passar dos R$61, triângulo simétrico numa hora, né, que abriu um gap de alta na sexta-feira. Ó, já desacelerando nesse movimento. Eu tenho suporte também aqui em 56,50. Movimento aqui do dia 11/12. Então, ela vai buscar essa recuperação aqui. Pode renovar a máxima, pode ultrapassar o 61. ENEV tem até 64,84 ainda.
Mas aqui o que eu vejo a maior probabilidade, né? Porque ainda também não tenho reversão, apesar dessas correções. Ela pode avançar, a próxima resistência agora fica em 62, entra uma correção e depois ela avança. Porque também, se romper essas últimas máximas, ainda tem grande possibilidade de avançar. Só que aqui, né, como ela já está no movimento bem esticada, já tem esse vão aqui entre a média, né, também não significa muita coisa, porque tiver que subir, vai subir. Ó, eu tenho bastante pressão de compra nesses níveis aqui de 54. Aqui de histograma ainda vai mostrando força para o movimento. E também, por esse candle aqui da última semana, um falso pin-bar, ou seja, não mostra muita força, assim como esse movimento que ela tem feito também, né, de recuperação. Então, é provável que ela ainda estenda aqui até 61,50, pelo menos, e depois volte para cá. Também tem uma grande cunha se formando aqui, ó. Vendo? Então, acredito que ela estenda essa recuperação, venha, né, pelo menos 61,50, volte para cá, para romper isso aqui. A gente traçar aqui um filo também. Primeira correção parou em 38,2, a segunda a mesma coisa. Aliás, nem testou, por isso, né, já reverteu na sexta-feira. Nem chegou a testar isso aqui, não testou o número inteiro, 53, por isso, já entrou a reversão aí para o dia seguinte. Então, aqui ela busca a recuperação, renova a máxima, depois, posteriormente, volta para cá, que é o mais provável também pelo semanal. YouTube, como anda aqui no alargamento, agora uma cunha ascendente se formando, quinta uma estrela cadente, sexto um enforcado, aqui na região de R$30. Provável que faça esse rompimento, né, daqui desses níveis e volte para cá, para os 28, primeiro nível de suporte. YouTube fechou em 1%. Média de 200 segue flat aqui em 26, né, esperando que o preço retorne para lá. A gente consegue ver também o alargamento aqui, como já atingiu a máxima, o nível superior do alargamento, pode entrar essa correção. Eu tenho um engolfo aí pelo semanal, mas ainda não me confirmou aqui rompimento de R$30. Eu tenho grande chance de voltar para cá, deixar um fundo mais alto e aí vem romper. Também ainda não me confirmou o rompimento desse vértice. Mas nesse caso, como já vim falando, a gente nem pode olhar para o vértice, porque logo acima eu tenho uma resistência forte, também uma região de gap aí passada, no mês de março. Então, só quando ele superar R$30 é que vai conseguir avançar aqui. Ainda não tenho reversão do movimento, por isso, né, ainda não me confirma nada que vai estender esse movimento. Vamos ver aqui no Reikinashi. Olha, um doji. Já tem mudança de movimento para a próxima semana. Então, o primeiro nível de suporte aqui é 28. Essa região aqui do gap, esse último vértice aqui, último fundo. Bradesco também com a mesma movimentação, né? Na quarta-feira já mostrou indecisão, um hangman, 26. Quinto, uma estrela cadente. Sexto, um falso pin-bar. Ou seja, vem reversão do movimento aí para a próxima semana. Primeiro nível de suporte para Bradesco, 24. Aqui numa hora formando um oco. A neckline aqui em 26. Aliás, 25,50. Então tem tudo para entrar essa correção aqui.
e voltar para os R$ 24. Bradesco fechou em 0,86 de alta. Santander também. Santander tem possibilidade de voltar aqui para 38. Primeiro suporte aqui para ela, além da divergência de baixa. Aqui não tem um oco, né? Buscou a recuperação aqui, uma pequena cunha descendente, nesse último movimento. E com os mesmos padrões aí de Bradesco, entretanto, né? Como mostrou exaustão nesse candle, não tem sombra nenhuma inferior, e pelo movimento de 1 hora, ainda pode estender mais um pouco, até 43, vou estar na sombra aqui desse candle ainda, que eu tenho resistência nesses níveis, 42,50 no máximo, para depois deslizar aqui e voltar para os 38, primeiro nível de suporte para Santander, em alta de 1,67 na sexta-feira. Cosan corrigiu mais do que eu esperava, porque o principal nível de suporte era 79, só que o Cosan acabou rompendo, né, e veio se aproximar aqui do 72, que foi grande resistência no passado para ela. Ela parou aqui em 73,40. E deixou o quê? Um martelo aqui para mim. Deixou um sidebar na quinta, aliás, na quinta e na sexta um martelo, né, na retração de 50%. Então, o que tem para Cosan aqui para a próxima semana? Uma recuperação. Continua essa recuperação até 83, e aí sim volta para cá, porque ela tem a média ainda para testar, aqui nos níveis de R$70, ela vem flat já há bastante tempo, está aguardando que retorne para cá, e provavelmente pode voltar a visitar aqui os R$65, para fazer aqui, ativando esse possível pivô de baixo que vai ser formado aqui, e vem para cá. Então, esse martelo 100% dele, 100% dele fica até antes, aqui em R$80,67, né? 81. Porque coincide com a abertura dessa barra, né? A abertura dessa barra, porque essa barra foi que deu origem a esse movimento, não essa aqui. Foi essa aqui, é isso mesmo. Então, o próximo nível de resistência aqui para Cosan é 82. Tem até a abertura dessa barra para voltar a buscar. Se a gente traçar o fio aqui, é desta barra mesmo, é isso mesmo. Um triângulo simétrico que ela formou aqui na região de 85. E essa barra aqui que originou o movimento. Então, tem correção, né, tem recuperação até aqui. Região de 61,8 nos R$82. Já para botar uma posição de compra aqui na segunda-feira, né? Tá com uma compra aqui no rompimento da máxima, né, em 77. Quando superar 77, dá uma compra até R$82. Cosan acabou fechando em 0,42, mas abriu mais fraca, né? Já tinha 3% aí de... Aqui, ó. Abriu com engolfo de baixa na sexta-feira, por conta do anúncio aí da relação de troca envolvendo incorporação da Cosan Log e da Cosan Limited, né? No âmbito aí da reorganização societária do grupo. Aqui, por enquanto, o que ela está fazendo? Um oco invertido. Como já entrou pressão de venda aqui em 77, né, uma primeira, a neckline está aqui justamente, né, no 76,50. Então, aqui pela 1 hora, a gente tem essa possibilidade de movimento, ela voltar aqui para o 75, e aí vir buscar esse movimento. Ela tem todo esse fractal ainda para refazer.
Então, por conta aí das notícias, né, reorganização da sociedade aí do grupo, já a abertura foi bem fraca com um golfo de baixa. Portanto, se estabilizou aqui no 72,50. Outra que caiu bastante, a Neo Energia, não está no Ibovespa, queda de 5% já na abertura. Após um grupo aí da Neo Energia, que é Bahia Geração de Energia, vencer leilão pela distribuidora de energia SEB, né, que atua no Distrito Federal. Então, caiu bastante, aqui acionando essa cunha ascendente, e também um topo duplo aqui. Então, refez todo esse movimento, refez todo esse fractal até 17,50. Começou a entrar uma pressão de compra, mas aqui ela está muito fraca, que a gente pode ver pelo movimento. Se a gente traçar o FIBO aqui para a Neo Energia, vou traçar aqui. Tem o primeiro FIBO aqui deste movimento, né? Do início do ano. Porque aqui o FIBO que eu vou traçar, eu não vou pegar lá de cima. Estão vendo que esse fractal anterior foi muito menor que esse aqui. Então, eu vou pegar do maior fractal para traçar esse FIBO. Muita gente traça errado. Por isso, né, que quando vai projetar as operações, não entende por que não consegue concluir a operação. Eu até já comentei isso num vídeo aí no Instagram. Então, é daqui que ele começa. Fez o fundo aqui em março, né, nos R$14. Foi tentando recuperação, a primeira perna parou em 50%, aqui em 22. Entrou a correção, não superou, fez aqui um bear 180, em 21 de julho. Fez essa primeira correção aqui. Se a gente traçar o FIBO, ainda rompeu 38,2. Parou aqui em 16,50, deixou o bull 180, fez a primeira perna de correção, uma pequena cunha ascendente aqui nesse movimento, mas vem se estabilizando desde então nesses 17,50. Então, um movimento mais amplo, né, eu já tenho aqui um Power Breakout se formando. Pode ser que para a semana a Neo Energia faça o rompimento disso aqui, né, superando os 18,50. Que é a retração aqui de 38,2. Superando os 18,50, a gente vê aqui o Power Breakout, vários dias aqui consolidando, né, nesse intervalo 19, 17,50. Esse rompimento pode, já entrou pressão de compra aqui, esse rompimento pode ser para estender e voltar aqui para os 22, bem provável. Está me parecendo aqui movimentação de topo duplo. Fez, corrige. Agora avança novamente, pode renovar a máxima e aí depois entra a correção. Porque até agora o BV segue fraco, né? Apesar aí vai se estabilizando aqui em 17,50 para estender essa recuperação. A semana aqui para a Neo Energia, olha, o BV muito fraco. Assim como é que de histograma, eu tenho um engolfo de baixa. Aliás, engolfo de alta. Mas aí eu preciso de confirmação. Quando superar 18,50, dá a possibilidade de compra aqui para a Neo Energia e volta, né, para os 22, quem sabe renova a máxima. Pode renovar. Se isso aqui for um pivô de alta, essa região de 16,50, tem que romper, tem que confirmar rompimento aqui nessa última máxima de julho, 22,69, para estender e voltar aqui para os 27. Antes disso, movimento de repique. Então, aqui outra dica, né? Estão vendo aqui que eu tenho um Rick-Nash, eu tenho um Doji. Esse aqui da semana do dia 9, no início do mês, me deu a reversão do movimento, mas não corrigiu tanto. Se segurou mais uma vez em 17,50. Agora entrou em engolfo.
Quando superar 18,50, dá uma entrada. Só que aqui, como que a gente pode fazer uma entrada pelo REIQ Nash? Muitas vezes, né, quando me aparece um doji, é para mudança de movimento. Se isso aqui fosse um doji azul, aí eu teria reversão para baixo, né? Aqui já estava estagnado nesse movimento aqui de 19, a recuperação, já era exaustão e poderia renovar a mínima. Só que aqui eu tenho um engolfo, né, um candle vermelho, ou seja, parou a venda aqui, nesses níveis, mais uma vez. E vai estender, né, a recuperação. Então, dou uma pausa aqui mais uma vez em 17,50. Então, quando eu tenho aqui um doji, muitas vezes ele é muito grande, né? E se eu aguardar rompimento de máxima ou de mínima para entrar com venda ou compra, às vezes é muito tarde. Então, aqui eu posso pegar o fechamento dele. Posso buscar uma entrada aqui pelo menos em 18,25, para pegar já no fechamento do candle. Aliás, na abertura, né? Quando eu tenho um candle vermelho, eu pego na abertura, né, para compra. Quando eu tenho candle azul para venda, eu pego no fechamento dele, para entrar com uma venda. Então, aqui eu já pego, né, na abertura, um pouco acima da abertura, e busco essa possibilidade de compra. Aqui pelo diário, tem que esperar aqui rompimento de máxima. Também tá aqui no 38,2, então espera superar 18,50, né, porque eu tenho uma região de força também, juntamente com a retração. Quando superar 18,50, vendo que anteriormente não superou, na quinta-feira, deixou aqui um gravestone. Então, quando superar aqui o 38,2, entra com a compra e pega até, pelo menos aqui no diário, a resistência que eu tenho aqui mais próxima fica em 20. Então, tem esse movimento aqui para pegar. Porque chegando aqui, pode ser que ela não avance direto. Ela até deixou um alargamento aqui, nessa pausa que ela deu mais uma vez aqui no 18,50. Ela deixou um alargamento aqui, né, e acabou rompendo. Então, é esperar superar esses 18,50 para entrar, pegar até aqui no máximo, né, passando aqui dos R$20.